Olá, vem comigo para mais uma edição do Sem Filtro, um espaço de debate e de ideias, com convidados jornalistas para falar de política, segurança pública, saúde, educação, cultura, entre outros assuntos. Ressaltamos que este programa segue todas as normas de segurança e as duas pessoas presentes aqui no estúdio já tomaram a segunda dose da vacina. Estão comigo presentes hoje no formato online para este debate: Adalberto Júnior, da Universidade FM, Tatiana Salles, da Rádio e TV Timbira, e Alcineia Gomes, jornalista da Rede TV São Luís. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, e estamos com você conectado por meio do nosso canal do YouTube, da TV UFMA e das mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha. A nossa entrevistada de hoje é a diretora do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, a doutora Joyce Lages. Sejam todos muito bem-vindos. E antes de começar este debate sem filtro aqui na TV UFMA, a gente vai para um rápido vídeo sobre a sua trajetória. Vamos lá! Joyce Santos Lages é natural de Caxias, no Maranhão. Concluiu a graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão no ano de 1996. Posteriormente, deu continuidade à formação acadêmica com a especialização em enfermagem cardiovascular pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em 1998. Fez mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Maranhão em 2009 e doutorado em Ciências Médicas pela UERJ no ano de 2017. Sua experiência profissional é vasta na área de enfermagem, com destaque para a enfermagem médico-cirúrgica, cardiovascular e nefrologia, tendo atuado principalmente nas áreas da gestão e assistência. Iniciou suas atividades no Hospital Universitário da UFMA em 2000 para estruturar o serviço de cirurgia cardíaca e atuou na gestão de outros serviços até o ano de 2013, quando assumiu a superintendência do HU UFMA. É docente do quadro efetivo da Universidade Federal do Maranhão, lotada no Departamento de Saúde Pública, no qual ministra atualmente a disciplina de Gestão e Gerenciamento da Rede Hospitalar. É membro do Corpo Técnico de Certificadores de Hospitais de Ensino para o Ministério da Educação e Saúde e é revisora da revista Texto e Contexto da Enfermagem. A superintendente do Hospital Universitário da UFMA, Joyce Santos Lages, foi indicada ao Prêmio Ana Nery, a maior honraria concedida pelo Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, para homenagear enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. À frente do HU UFMA, várias ações foram realizadas, com destaque especial para o atendimento humanizado durante a pandemia da Covid-19. Diversos pacientes deixaram muitos elogios no hospital pela forma como foram atendidos na unidade. Joyce Santos Lages é a convidada do programa Sem Filtro de hoje, aqui na TV UFMA. Bom, quero agradecer e cumprimentar novamente a participação de todos hoje no programa e vou então fazer a nossa primeira perguntinha. Bom, eu quero falar de uma notícia boa sobre a indicação para receber um prêmio importante concedido pelo Conselho Federal de Enfermagem. Eu tenho certeza que este último ano foi de muito trabalho, né? E isso foi determinante para essa escolha. Como é que foi para você, Joyce, como professora, pesquisadora, profissional e superintendente de um dos maiores hospitais públicos de referência do Estado, receber esse convite? Bom, eu recebi a indicação do prêmio com muita satisfação, tendo a clareza que ele representa um trabalho coletivo feito à frente do Hospital Universitário. Indubitavelmente, o Hospital Universitário ele tem prestado à sociedade maranhense um trabalho de qualidade de assistência e tem procurado formar o seu aluno da melhor maneira possível. Então, o que eu digo, o prêmio é muito bem-vindo, é a maior agraciação da minha profissão, mas a gente tem, assim como eu, são centenas de enfermeiros que nós temos lá, são técnicos de enfermagem que passam 24 horas à beira de leito de um usuário, ensinando também os nossos alunos. Então, eu dedico esse prêmio a todas essas pessoas, homens e mulheres devotados à arte do cuidar. Vamos lá, e com essa boa notícia a gente vai abrir a roda. Adalberto Júnior, por favor. Olá, Josi, Joyce, a Tatiana e a Alcineia e TV UFMA. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui.
enfim, participando desse Sem Filtro. Joyce, não tem como falar, não tem como começar uma entrevista, falar qualquer coisa hoje em dia relacionada à medicina, aos hospitais, né? Sem falar de pandemia, né? Onde a gente observa que a variante Delta tem pelo menos as informações que surgem, que ela pode se estabelecer em nosso país. Enfim, já temos mais de um ano de pandemia. O que o hospital universitário tem como meta ou expectativas justamente para essa possível mais uma etapa da pandemia, já que a pandemia não acabou e tem essa variante Delta? Como esses trabalhos eles vêm se desenvolvendo, já que também o hospital universitário ele é um braço muito forte no sistema hospitalar aqui do nosso estado, justamente para o atendimento da Covid também. Você faz uma pergunta muito interessante. O que é que nós temos, Adalberto? O Hospital Universitário ele tomou uma decisão desde o início desse ano que ele atenderia a Covid, mas nós procuraríamos atender as outras patologias. Porque no primeiro ano de pandemia, nós ficamos praticamente 6 meses sem atender as outras doenças. E isso causou à população, à sociedade de modo geral, uma dificuldade muito grande, porque as outras doenças não deixaram de existir e as pessoas têm o mesmo direito de ser atendidas. E para nós foi um desafio esse ano. Continuar atendendo o Covid e manter todos os atendimentos que o hospital já faz. Não só isso, mas manter os nossos alunos no campo de prática. Isso exigiu de nós práticas de gestão, práticas de segurança do paciente e do trabalhador para que a gente mantenha um ambiente propício para o tipo de atividade que nós temos. Nós temos aprendido com a pandemia, isso é uma verdade, ninguém encontrou respostas prontas, a gente tem sempre procurado avaliar e acompanhar o quadro epidemiológico local e do país. Se você me perguntar, olha, se a variante Delta realmente expandir no país, o hospital universitário vai voltar a atender como antes, o hospital universitário sempre estará pronto a dar uma resposta à sociedade maranhense. Eu tenho certeza que o povo maranhense jamais vai duvidar da resposta da Universidade Federal do Maranhão. Ótimo. Alcineia? Olá, é um prazer estar aqui na TV UFMA, né, no programa Sem Filtro. É um prazer estar com você, Josi, e também com a doutora Joyce. Né? Obrigada pelo convite. Doutora, eu queria entrar nessa questão aí como a Adalberto falou, é impossível a gente tratar da questão de saúde hoje sem falar de pandemia. Sim. Mas dentro dessa trajetória do hospital universitário, nós temos aí a questão do atendimento humanizado, que foi adotado pelo hospital. Eu queria saber de você, a partir de que momento sentiu a necessidade de adotar esse atendimento humanizado e quais são os resultados que se tem obtido com isso? Obrigada pela pergunta, ela é muito rica. O que eu posso colocar para vocês? Uma das coisas que mais a gente sentiu nas pessoas e nas famílias que tiveram perdas de seus entes queridos por Covid foi o momento de não ter a despedida. De não ter este momento de ver da despedida, isso a gente sentiu como um peso muito grande. E o hospital, ele inclusive estruturou um ambiente para o qual a gente fazia barreiras e essa família ela tinha assim, a oportunidade de ver seu ente querido. Lógico, com todas as medidas de segurança. Isso ensejou para o hospital universitário, no ano passado, um prêmio. Você ganhar um prêmio por você fazer algo que é tão importante, tão necessário, mas que naquele momento estava faltando. Então, assim, a humanização para nós é um dos braços fortes do hospital universitário. Essa é uma política que foi instituída desde a época do então diretor do hospital, o professor Natalino Salgado, e isso tornou-se uma cultura.
porque eu acho que antes de qualquer coisa é você ter a cultura daquilo que é necessário. E para a instituição formadora é sine qua non, porque você pode ensinar técnica, você pode ter a melhor tecnologia, mas se você não aprender, se você não demonstrar o humanismo necessário, eu acho que a gente perde muito. É cuidar de pessoas como se nós estivéssemos cuidando de um ente nosso. É ter a empatia, é se colocar no local do outro. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que o Hospital Universitário tem conseguido isso, e não é à toa que nós temos recebido alguns prêmios em virtude desse trabalho. E assim, a gente tem equipes que a gente tem que assinalar, porque são de extrema dedicação nesse processo. E não é um grupo só que faz isso, esse é um sentimento que permeia toda a estrutura do hospital. Tatiana Salles, Rádio e TV Timbira, por favor. Então, voltando a essa questão aqui da humanização, falado pela Alcinea, eu queria saber, me chamou muita atenção, e eu queria saber da senhora como foi feito esse trabalho desenvolvido com a equipe de profissionais dentro do hospital. De que forma eles receberam, de que forma a senhora viu esse resultado todo? Bom, o Hospital Universitário já vem de uma prática que o processo de humanização ele é uma tônica nos nossos processos de atendimento. Isso foi muito fortalecido durante o período do Covid, porque nós temos que colocar as pessoas, os profissionais da área da saúde, eles cuidavam, mas eles também tinham as suas famílias. Como também nós tivemos casos de profissionais da nossa própria equipe que foram acometidos pelo Covid. Então, foi um momento que você tinha, além da obrigação de profissional da área da saúde, mas foi um momento que o aspecto humanístico falou muito alto. Então, isso foi algo que foi de vital importância. O que a gente tem para colocar? Nós fortalecemos, sim, os vínculos entre as nossas equipes. Inclusive, é importante a gente citar que, em dado momento, nós contratamos pessoas que não faziam parte do quadro efetivo do hospital universitário, mas que eram necessários porque havia um adoecimento significativo das equipes. E essas pessoas novas que ingressaram no hospital universitário, que não tinham conhecimento da cultura da instituição, elas prontamente aderiram às práticas da instituição. Então, isso para nós foi um grande aprendizado. Então, o Covid realmente foi algo que nos mexeu muito, mas que também nos ensinou. Bom, e com isso a gente encerra o bloco. O Sem Filtro vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Sem Filtro e a nossa entrevistada de hoje é a diretora do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, doutora Joyce Lages. Destaco aqui a participação deste time de jornalistas convidados para este debate Sem Filtro, aqui na TV UFMA. E não esqueça de conferir o nosso programa no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha. Bom, vou abrir esse bloco agora falando dos desafios, né, doutora Joyce? Nós acompanhamos a situação dos pacientes de Manaus que foram recebidos pelo hospital no início desse ano. Esse cenário mostra que, para além da falta de leitos, de profissionais, existem outros fatores, como a desigualdade social, que também são importantes no enfrentamento da pandemia. Com todo esse contexto de acertos e erros, onde nós devemos ter mais urgência, mais atenção na nossa política de saúde, doutora? O Covid nos ensinou mais uma vez. Olha só, Josi, a vinda dos pacientes de Manaus para cá nos mostrou a importância de planejamento e gestão. Esse é o primeiro ponto. Quando eu planejo mal, eu tenho uma execução não tão boa. Então, agora ninguém planejou o Covid. Na verdade, nós tivemos que organizar as coisas no momento que eu acho até que houve no início uma certa descrença quando nós vimos na imprensa internacional o que estava acontecendo na Europa e algumas pessoas perguntavam, será que isso vai chegar no Brasil? Será que isso vai chegar no Maranhão? Eu lembro que quando a gente estava começando a falar, vamos arrumar nossa casa porque nós vamos ter problema, alguém chegou para mim e falou assim, você está louca? Você está me entendendo? E depois a pessoa foi lá e falou assim, ó, vim te pedir desculpas, entende? Mas a gente entende que é uma questão de compreensão.
poderia até não ter chegado, mas a casa estava planejada para qualquer situação. E o que eu digo para você, nós no primeiro momento, nós tivemos a atenção primária, que a gente entende que seria sido um reforço importante para esse momento, ela não aconteceu. Não é por conta dos profissionais da atenção primária de maneira nenhuma. É porque, ao longo do tempo, será que realmente nós investimos na atenção primária do nosso país? Esse é um questionamento que fica. A atenção especializada, no caso dos hospitais, eles foram extremamente requeridos, e aí a gente teve uma segunda constatação, o número de profissionais qualificados para as unidades de terapia intensiva. E aí eu chamo a atenção para a formação de médicos intensivistas, para fisioterapeutas, para enfermeiros, toda a equipe que compõe, porque eu costumo dizer, o hospital hoje não roda só com médico e enfermeiro. O hospital com médico e enfermeiro é o hospital do passado. A necessidade hoje ela é muito maior do ponto de vista de conhecimento. Então, eu acredito que é a formação de profissionais da atenção especializada do ponto de vista de unidade de terapia intensiva, a qualificação e o investimento na nossa atenção primária, e já a gente vai se deparar, já se está se deparando com uma segunda questão, que é a reabilitação dos pacientes que ficaram com período de permanência prolongado dentro de unidade de terapia intensiva, dentro dos hospitais e que saíram com uma necessidade de reabilitação ou pulmonar, ou de reabilitação motora, ou qualquer que seja em relação ao processo de reabilitação. Então, isso tudo são sinais que a gente precisa avaliar no nosso sistema público de saúde. Vou abrir a roda, fiquem à vontade. Quem gostaria de fazer a pergunta agora? Então, justamente aproveitando aí, doutora, essa questão aí do planejamento e gestão na qual você colocou. A gente sabe que existe um déficit muito grande no país e no Maranhão, obviamente, de profissionais médicos, enfermeiros, então habilitados para fazer esses atendimentos nos hospitais. E durante essa pandemia a gente viu isso de uma forma muito evidente. Na sua opinião, doutor, o que o governo federal, de que forma que se poderia melhorar essa situação hoje no Brasil? E aí eu aproveito e coloco a questão por exemplo, a revalidação de diplomas de médicos que se formaram no exterior, estão de volta ao país de origem, que é o Brasil, mas não conseguem acelerar esse processo. Isso é uma das dificuldades, na sua opinião? Bom, é uma questão muito importante o que você traz. Eu acho que o aspecto da revalidação de diploma, ele tem que ser feito de maneira muito criteriosa, porque nós sabemos que o governo brasileiro, por mais dificuldade que nós possamos ter, estados, municípios, a gente coloca o governo, o estado brasileiro de modo geral, ele tem sim formado profissionais. Eu sou resultado da instituição pública brasileira e da instituição pública maranhense. Eu aprendi, eu sou filha de uma professora, de um comerciante do interior do estado do Maranhão, e eu devo tudo à escola pública. E eu digo para você, eu advogo que a revalidação ela permaneça com critérios, não pode deixar de existir. Tem que existir, tem que dar oportunidade, mas dentro de critérios. O que eu vejo que precisa ser incentivado é a qualificação dos profissionais que já estão formados, já estão habilitados nas áreas de terapia intensiva, por exemplo, que foi o que nós citamos. Olhe, a vida de um profissional de terapia intensiva é uma vida muito difícil. A pessoa vive de plantão em plantão. O processo de remuneração também perpassa por aí. A qualificação ela é fundamental, porque eu via muito falar, vamos montar leito. Montar leito não é botar uma cama. Montar leito é você ter equipe, principalmente qualificada, para um processo de atendimento de um paciente grave. E aí eu vejo uma coisa boa. Por exemplo, o Ministério da Educação ele já está trabalhando para aumentar o número de vagas de residências em terapia intensiva, porque todos nós sentimos na pele essa necessidade. Então, eu acho que o processo de
A habilitação de quem faz um curso de medicina ou de enfermagem fora do Brasil é um ponto dentro de critérios e critérios rígidos. A qualificação dos profissionais formados hoje do ponto de vista de residência. Veja bem, quando eu me formei, a graduação era um top. Hoje, como enfermeira, eu entendo que todo enfermeiro precisa formar e passar por uma residência, que é educação em serviço, diferente de especialização. Isso tem que ser incentivado, porque qualifica as equipes. Da mesma forma, o fisioterapeuta. É por isso que o hospital universitário, desde a época do professor Natalino Salgado, a gente tem residência multiprofissional, que engloba enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, e temos o maior número de vagas do Brasil. Se você me perguntar que é o suficiente, eu digo eu quero mais, porque eu entendo que nós temos jovens aí que podem lograr êxito nesse processo de seleção e vir a ser qualificado na nossa estrutura. Uhum. Tatiana Salles? Doutora Joyce, já que a senhora falou em educação e educação pública, eu queria que a senhora falasse dos investimentos, destacasse os investimentos que o hospital tem feito na educação desses jovens médicos e nos investimentos em tecnologia. Que bom, gostei da pergunta. Olha só, o motivo para o qual o hospital universitário existe é formar os nossos alunos. O processo assistencial, ele vem de maneira secundária. Então, manter o hospital funcionando e dar à Universidade Federal do Maranhão o melhor campo de prática é uma meta que o hospital persegue 24 horas por dia. O outro aluno nosso, que é fundamental, é aquele profissional que já é médico e que agora quer se especializar na ortopedia, na cirurgia cardíaca, na dermatologia, na endocrinologia, e que faz essa formação no hospital universitário, e que não é uma formação fácil, que você precisa atender vários requisitos para que ele saia do hospital universitário como um bom profissional. A nossa preocupação hoje é a qualidade do profissional que nós estamos entregando à sociedade. E que um ponto que a gente até reforça pelas perguntas que nos foram feitas, que ele aprenda a técnica, que ele saia com conhecimento, mas que ele não perca o humanismo. Eu acho que o hospital não é perfeito, nós temos dificuldade, mas a gente tem perseguido isso. Uhum. Adalberto? A gente sabe, e existe de fato, né, uma curiosidade muito grande em relação aos plantões, né? A gente vê séries de TV, né, que falam, que mostram essa prática diária, né, em hospitais, né? Existe essa curiosidade muito grande, mas a gente sabe que eles inclusive tratam disso, né, que o cansaço é uma coisa preponderante, digamos ali. A gente tem a questão do conhecimento, pôr em prática os conhecimentos que estão ali dos cursos de medicina, enfermagem e outros, né, da área de saúde, e a questão do cansaço. Outra coisa que eu queria também que a senhora abordasse era justamente nos médicos residentes, né? A UFMA adiantou a formação de vários médicos justamente para trabalhar durante a pandemia. Ótimo, Adalberto, obrigada pela pergunta. Então, cansaço é uma coisa que nós nos preocupamos bastante e isso aconteceu com muita frequência agora no período do Covid. Então, por isso que nós tivemos, e assim, com a ajuda da empresa brasileira de serviços hospitalares que faz a gestão do hospital universitário, nós fizemos contratação de recursos humanos para reforçar o time do hospital universitário, porque nós sabemos que a exaustão, ela pode levar a riscos. Então, esse é um dos pontos que nós trabalhamos. Então, nós temos a jornada de trabalho obedecida em conformidade com a Lei de Consolidação Trabalhista, que é a CLT. Para quê? Para que a gente minimamente respeite as condições de trabalho daquela pessoa. Agora, nós sabemos que o profissional ele trabalha no hospital universitário, mas ele trabalha em outros pontos da cidade. Por quê? Nós sabemos que o Maranhão ainda tem o menor percentual de médicos por habitante do país. Esse é um ponto que precisamos também pensar. E a gente sabe que o maior número de profissionais está centrado na capital. Então,
há de se pensar realmente. Hoje a gente sabe que a UFMA ela aumentou o número de vagas para o curso de medicina, existe campus para medicina em Imperatriz, em Pinheiro, nós sabemos que temos universidades particulares, então você vê que hoje já se começa a se organizar um número interessante de profissionais, mas eles precisam não só ser formados, eles precisam ser fixados no seu local de formação. Por isso que a residência é importante, porque é como a gente coloca, a gente tem o curso de Pinheiro. Eu estou achando super interessante. A equipe do curso de medicina de Pinheiro já está preocupada em ter a residência lá, porque já entende e sabe que é importante para manter aquele profissional médico que se formou em Pinheiro lá naquela região e mudar a diferença, mudar a história, construir uma história mais bonita do ponto de saúde naquela região. Uhum. E com isso a gente fecha esse bloco, vai para mais um intervalo, não sai daí. Estamos de volta para o nosso último bloco e a nossa entrevistada de hoje é a diretora do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, a doutora Joyce Lages. Aqui comigo neste debate estão nossos jornalistas convidados no formato online, aqui no estúdio da TV UFMA. Lembrando que este programa está também disponível no nosso canal do YouTube e das mídias sociais. Joyce, agora eu vou puxar um pouquinho para a sua formação. Então, seu mestrado e doutorado tem uma forte relação aí com a nefrologia. Inclusive, você integra um grupo de projetos de pesquisa nessa área. Como é que foi essa aproximação e por que o direcionamento para essa área da medicina? Interessante isso. Quando alguém chega para mim e fala que tem problema, eu costumo dizer para ela o seguinte: passa na porta de uma clínica de diálise. Você vai ver que você não tem problema. Então, assim, a nefrologia, ela me tocou, não é a minha especialização, a minha especialização é em cardiovascular, tanto é que eu regressei para o Maranhão e fui convidada pelo professor Natalino para apoiar na estruturação do serviço de cirurgia cardiovascular do Hospital Universitário, e em seguida, pelo talento na gestão, segundo ele, talento ele que diz, ele nos convidou para ir para a nefrologia. E eu confesso para você que eu sentei próximo de um paciente, estava na sessão de diálise, e perguntei para ele o que é que ele fazia depois da diálise quando ele chegava em casa. E ele disse para mim que ele deitava e esperava o dia seguinte, né? Porque eles fazem dias alternados. No dia seguinte, ele ficava em casa, esperando o próximo dia de vir para o hospital para fazer a próxima sessão. Aquilo me tocou muito, do ponto de vista do paciente. Por outro lado, eu vejo que as equipes que trabalham com esses pacientes, elas têm um trabalho de equipe muito organizado. Eles têm uma confluência de sentimento, de ideias em relação ao cuidar desse paciente que toca a gente. Então, aí me despertou. E aí a gente foi convidado pelo professor Natalino para fazer um projeto que era a prevalência de doença renal crônica nas comunidades quilombolas. Nós atravessávamos a Bahia toda sexta-feira, íamos para Alcântara, visitávamos as comunidades quilombolas, fazíamos rastreio das doenças que aquelas pessoas poderiam ter, e eu digo, foi a experiência mais rica de minha vida. Eu nunca aprendi tanto. Eu nunca aprendi tanto com aquelas pessoas que alguém pode dizer são tão simples, mas eu digo, elas são tão ricas e a gente não pode perder esse aprendizado. Então foi aí, a nefrologia ela apareceu para mim muito fortalecido pelo ensino, pela pesquisa e pelo humanismo. E eu digo para você, hoje na gestão, se eu puder voltar, eu volto para a nefrologia. Né? Vamos abrir a roda. Adalberto quer começar? Doutora, o Hospital Universitário ele é um polo, né, de execução de vários procedimentos novos, inclusive alguns deles exclusivos aqui em São Luís, no nosso estado, ou somente acontecem lá no Hospital Universitário. Que a senhora falasse um pouquinho sobre esses aspectos, né? O que de novo tem acontecido aqui, em termos de cirurgias, equipamentos também, coisas relacionadas à pandemia, outras que tiver também, e sobre a reforma do prédio do curso de enfermagem, né? Que foi retomada aí pelo
reitor natalino, né? O que isso representa para a própria esquema, né, de atuação do próprio hospital universitário lá perto, com o curso de enfermagem novamente, futuramente isso, né? E o que é preciso também para até melhorar ainda mais esse trabalho em conjunto aí dessas casas de saúde, né, que formam o hospital universitário. Obrigada pela pergunta, Adalberto. Vou começar pelo final. O que poderia melhorar as unidades que nós temos em entorno do Hospital Universitário? Foi uma conquista recente que o Hospital Universitário, em especial o professor Natalino, já vinha contratar com o Exército Brasileiro, de que nós adquiríssemos um prédio ao lado do Hospital Universitário para que a gente possa trabalhar com a reforma e ampliação desse prédio para a construção de um grande prédio de ambulatório para o Hospital Universitário. Hoje, só para você ter noção em números, o hospital ele interna por mês 1.500 pessoas. Passam por dia nos ambulatórios do Hospital Universitário em torno de 3.000 pessoas. Nós atendemos por mês de consulta em torno de 23.000 pessoas. De 23.000 agora, porque a gente teve que dar uma equilibrada por conta da pandemia. Mas os nossos números são de 36 a 38 mil consultas. Então, são números muito expressivos. Então, nós precisamos ter uma estrutura física muito adequada para isso, atendendo às normativas sanitárias. Então, esse é o ponto. Do ponto de vista de tecnologia, Adalberto, o que eu posso dizer para vocês? A gente ouve muito falar de cidade 4.0. Um ponto que a gente está trabalhando muito é porque nós queremos ser um hospital 4.0. Nós queremos trabalhar com os bancos de dados, com a internet das coisas, fazer automação de todos os nossos processos. E outra coisa que nós temos feito muito, nós temos incorporado tecnologias ao processo de assistência, de cirurgia, de cuidado, que minimize o tempo que um paciente fica dentro de um hospital. Então, só para você ter noção, por exemplo, o Sistema Público de Saúde admite uma taxa de permanência, ou seja, quanto tempo o paciente fica internado numa clínica de cirurgia, 7 dias. O nosso paciente no Hospital Universitário está ficando 3. Mas por quê? Pelos recursos que nós temos utilizado nos nossos procedimentos. Vide, eles são importantes também, porque o aluno ele não vai aprender olhando pelo retrovisor. Ele tem que aprender aquilo que é de ponta, que é uma preocupação que a gente tem. Então, o aluno ele precisa ter aquela experiência, aquele contato. Logicamente que a gente sempre frisa, nós formamos o aluno para trabalhar no sistema público de saúde, mas ele precisa estar preparado para qualquer situação. Tatiana Salles? Então, doutora Joyce, eu observei aqui, já parabenizo pelo prêmio, né, Ana Nery. Isso prova a sua dedicação ao trabalho, achei legal, muito bom, a maior honraria na enfermagem, né? E de forma unânime, seu nome foi escolhido. Eu gostaria de fazer essa pergunta, que a senhora me diga, destacasse, na verdade, o trabalho da sua equipe, o que a senhora destacaria dentro da sua equipe de trabalho, esse prêmio que representa para a senhora e para o seu trabalho todo, para a sua equipe. E uma outra coisa rapidinho, que a gente está no último bloco, que a senhora destacasse rapidamente também a importância do hospital na rede SUS, né, que nós estávamos falando ainda há pouco do serviço público. Perfeito. Então, a importância do hospital universitário para o sistema público, de modo geral. Eu digo para você que o que nós entregamos de melhor é o profissional bem formado. Em segundo lugar, é o paciente bem assistido. Porque esse é o nosso objetivo. Porque se você, digamos, for hoje em algum consultório de algum urologista da cidade, pergunte aonde ele foi formado. Vá num consultório, numa urgência ortopédica e pergunte para ele aonde ele foi formado. Corra o Maranhão inteiro, pergunte para o cirurgião geral e para o obstetra aonde ele foi formado. Ele vai ter duas respostas para aqueles que não saíram do estado. Ele fez graduação na UFM e residência no hospital universitário. Então, eu digo para vocês que assim, pode ser, nossa, você é diretora do hospital, mas eu me orgulho muito da minha instituição. E não me orgulho dizendo que ela é melhor do que qualquer um, mas a gente se orgulha quando a gente vê o produto que ela entrega à sociedade.
Eu acho que é uma instituição que ela é honesta, e isso a gente preza muito. A gente tem como valor da nossa instituição que a ética ela é inegociável. E isso para nós é muito interessante. Então, o hospital universitário, eu diria para você, ele tem formado muitos profissionais e tem formado bem. Em relação ao prêmio Ana Nery, eu faço menção, inclusive, ao nome Ana Nery. Quando a gente olha a história dessa mulher e vê quão importante ela foi na sua história de vida como mãe, e aquilo que ela abriu de caminho para uma profissão, que é a profissão da enfermagem, eu diria, me honro. Mas eu digo, esse prêmio não é meu. Esse prêmio ele é do hospital universitário. Porque eu me pergunto, será que eu receberia esse prêmio se eu não fosse a superintendente do hospital universitário? Porque os feitos que lá nós fizemos, eu não os fiz só. São várias mãos, como eu citei. Então, eu diria que para enaltecer a minha equipe, não, mas para valorizar, são pessoas aguerridas. Sim. E eles demonstraram muito o seu valor agora no período da pandemia. Ótimo. Alcineia? Aproveitando esse gancho aí da pergunta da Tatiana, eu queria, doutora, que a senhora falasse um pouquinho sobre esse projeto piloto, né, referente à aplicação de ferramentas aí de avaliação hospitalar. E o Hospital Universitário, né, foi um dos escolhidos para esse projeto piloto. Como é que isso vai se desenvolver e qual a importância? Bom, o projeto piloto que nesse momento nós estamos desenvolvendo é no sentido de ter uma métrica para dimensionamento de pessoas para a área administrativa em hospitais. Por que isso? Porque não existe. Se você for perguntar para nós quantos médicos você precisa para ter 10 leitos de UTI, isso já está tudo planilhado. Mas quando você pergunta quantas pessoas da área administrativa você precisa em uma área que compra insumo no hospital, isso não tem. Então, hoje, nós estamos trabalhando com uma consultoria para que a gente tenha essa métrica que vai servir de modelo para todo o país dentro da rede do Ministério da Educação. Então, esse é o desafio que a gente tem. Então, do ponto de vista da assistência, isso já é muito consolidado no Brasil e no mundo, mas a área administrativa ainda é uma área sofrida. Eu pergunto, quantos jornalistas eu preciso ter dentro de um hospital? Isso não tinha uma resposta, não tem uma métrica. E a gente está trabalhando nesse quesito agora, foi o hospital escolhido pela sede em Brasília, junto com uma equipe que está nos promovendo essa consultoria. Sim. Doutora Joyce, eu vou puxar de novo para a educação. A gente sabe que os principais eixos dos hospitais universitários são gestão, assistência, extensão, pesquisa e ensino. Então, nessa parte mais do ensino, né? Como é que o hospital repensou as práticas na parte de graduação, residência e pós com a Covid, em termos práticos, né? Não podia ter aglomeração. E como é que foi isso, essa transformação lá? Olha só, no primeiro período de 2020, nós afastamos os alunos. E os residentes a gente foi mantendo fora da área Covid. E aí, aos poucos, nós fomos colocando. Entende? Os residentes eles foram fazendo parte disso, no início com muito medo, até com certo nível de resistência, o que é facilmente compreendido de nossa parte. Já nesse ano, como nós não paramos nenhuma atividade, os alunos estiveram presentes o tempo inteiro. Então, o aluno da pós-graduação, esse ano, ele não teve nenhum tipo de fratura do seu processo formador. O ano passado, nós tivemos que correr o mês de outubro até dezembro, com mutirões para poder intensificar o processo, não só de atendimento, mas de treinamento desse aluno. Os alunos da graduação. Então, os alunos da graduação, nós nos submetemos aos regramentos da universidade, da Pró-Reitoria de Ensino. Então, nesse momento, o internato que está lá, que são os alunos da medicina, os estagiários estão lá. Agora, qual é a prática? Qualquer aluno, antes de ir ao campo no hospital universitário, ele passa por um treinamento na Comissão de Infecção Hospitalar, ele passa pelo Departamento de Medicina do Trabalho, porque ele vai ser orientado não só como usar
os EPIs e aonde ele vai buscar esse EPI, nesse caso o Hospital Provém. Então, o aluno que está nas dependências do hospital universitário, a responsabilidade dele em relação à EPI, toda essa questão é feita pelo próprio hospital. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar o programa agora, o bloco, mas a gente fecha, né? E agradeço muito com as contribuições, tanto da doutora Joyce, como de todos os jornalistas. A gente falou de políticas públicas, falamos de educação, saúde, pandemia. Agradeço a participação de Adalberto Júnior, da Universidade FM, Tatiana Salles, da Rádio TV Timbira, Alcineia Gomes, jornalista da Rede TV São Luís. Doutora Joyce, as suas últimas considerações, por favor. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse espaço. Eu entendo que é um espaço importante para que o hospital universitário mostre um pouco do seu trabalho. Eu gostaria de agradecer a nobreza dos entrevistadores. Muito obrigada, adorei as perguntas. A você, Josi. E eu queria, já que o prêmio Ana Nery foi muito bem citado aqui, eu gostaria de lembrar, esse é um prêmio do Hospital Universitário, inclusive não vou levá-lo para casa. Isso foi uma discussão que nós fizemos. Essa honraria ela vai ficar na cabine de prêmios do Hospital Universitário, porque ele não é meu, ele é da equipe do hospital. Muito bem, parabéns. Bom, agradeço mais uma vez pela participação de todos no programa de hoje, a participação dos jornalistas nesse formato online. O Sem Filtro ele fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e te espero na próxima semana. Até lá!